Bom, pessoal, vamos lá, tá? Eu, como exercício, pedi para que vocês criassem aqui uma classe chamada produto, tá? Então, tem aqui public int código, public string nome e public int estoque, tá? E tem um método imprimir dados, tá? Bom, como a gente vai trabalhar com objeto, então, é só para que vocês venham a entender mais ou menos como funciona, tá? A gente pode criar. Então, vamos aqui, olha, program, né? Então, aqui a gente tem um produto, né? Tem um veículo criado, que a gente já tinha feito, e aqui temos um produto. Isso aqui, pessoal, é um construtor, né? Então, toda vez que a gente colocar um new produto, a gente está construindo um objeto, está fazendo uma instância de determinado objeto. Só que o que a gente pode fazer dentro de uma classe é a gente customizar o construtor, tá? Então, a gente pode passar alguns parâmetros para que quando for construir o objeto, já vá alguns valores padrões, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho que criar o produto, passar o nome, o estoque e o código, tá? Eu poderia vir aqui e criar um public produto, tá? O que eu estou falando aqui, ó? Public, o próprio nome da classe. Isso é um construtor, pessoal. Por que não tem tipo? Porque nada mais é do que o construtor. É como a gente vai forçar para que a classe venha a ser criada. E aqui eu posso passar alguns parâmetros, né? Então, por exemplo, código, string, nome. E vamos colocar embaixo int estoque, tá? Então, eu estou falando aqui que o quê? Que esse construtor da minha classe produto, ele vai receber 3 parâmetros, tá? E o que eu vou fazer com esse parâmetro? Eu vou falar o seguinte: dis.código recebe código, dis.nome recebe nome, dis.estoque recebe estoque, tá? Professor, o que é esse dis, tá? Esse dis nada mais é do que eu estou falando que ele vai pegar o código da classe. Mas por que eu fiz isso? Porque aqui ele chama código, olha, então observa que eu clico aqui, olha, ele fica colorido fundo aqui, né? Porque eu estou falando que esta referência é esta. E se eu der 2 cliques aqui, observa que ele pega esta referência. Como que ele sabe que esse código é o de fora e não o que está passando por parâmetro? Pelo comando diz. Professor, tem como a gente não usar o comando diz? Ficou confuso? Tem. O que você faria? Você mudaria o parâmetro. Então você colocaria code, ou código, né? Vamos colocar aqui, ó. Código 1 nome 1, estoque 1, tá? Aí você não precisaria do diz. E daí você fala, ó, o código de lá de fora recebe o código 1, que é esse código aqui. O nome de lá de fora recebe o nome 1. E o estoque de lá de fora recebe o estoque 1, tá? Dá na mesma, pessoal. Que eu aconselho a vocês fazerem, a utilizar o diz, tá? Mas isso aí é uma prática, né? Quanto mais vocês vão programando, mais vocês vão ficando familiarizados com essa prática de orientação a objetos, tá? Bom, então a partir do momento que eu crio um construtor, tá? O que eu faço agora? Aqui no programa ele vai dar um erro, tá? Porque ele vai falar assim, olha, não há nenhum argumento fornecido que corresponde ao parâmetro formal necessário, tá? Então ele está falando que o produto eu tenho que passar um código, um nome e um estoque. Então eu posso tirar tudo isso aqui e criar um construtor. Então eu poderia colocar código, nome, notebook e o estoque, 5 em estoque, tá? Olha aí, pessoal, a facilidade de você criar um objeto já com informações. Agora, numa linha só, eu já falei qual é o código, qual é o nome e qual é o estoque, tá? Isso aí é construtor. Mas, professor, eu posso ter mais de um construtor? Claro, tá? Eu posso ter o construtor
Vamos copiar aqui, tá? Eu só não posso ter o construtor com a mesma assinatura. Observe que ele vai dar um erro aqui, olha. Tipo produto já define um membro chamado produto, com os mesmos tipos de parâmetro, tá? Então a própria ferramenta ela já fala para mim que já existe um construtor que ele está recebendo um inteiro, um string e um inteiro. Ele não entende por variável, tá? Ele entende por parâmetro. Então, se eu criar o primeiro como inteiro, o segundo como string e o terceiro como inteiro, independente da variável, tá? Do nome da variável, ele entende que já existe. Então, aqui simplesmente eu poderia criar um construtor recebendo só o código e o nome, tá? Olha aí que legal. Vou tirar a parte do estoque. Agora eu tenho dois construtores, tá? Um que eu passo o código, o nome e o estoque, e outro que eu passo só o código e o nome. Isso é um construtor de uma classe, tá? Agora aqui, pessoal, quando eu for criar, eu posso usar passando inteiro, string inteiro, ou apenas inteiro e string, tá? Que ele vai aceitar. E se eu passar só o inteiro? Eu ainda não criei esse construtor, aí ele vai dar erro, tá? Ó, ele coloca aqui, ó, tá? Ah lá, passa o mouse aqui em cima e fala, ó, não existe, tá? Existe uma sobrecarga. O que seria uma sobrecarga, pessoal? Sobrecarga é isso mesmo, é quando a gente cria um construtor, tá? Ou vários construtores e o compilador, ele vai ter que descobrir qual desses construtores que é, por isso que chama sobrecarga. É um dos pontos aí que nós precisamos aprender na orientação a objetos, tá? Então temos lá classe produto, tá? Com os atributos, com dois construtores, tá? Um passa os 3 parâmetros, outro passa 2 parâmetros. E eu tenho aqui o método, tá? Imprimir dados. Vamos criar outro método agora? Então entenda uma coisa, construtor não tem nada a ver com métodos, tá? Construtor a gente cria só quando a gente vai criar um novo produto na memória. Método a gente usa depois que a gente tem um objeto na memória, tá? Vou repetir. Construtor a gente só usa quando vamos criar um objeto na memória. Método a gente usa quando já temos um objeto na memória, tá? Isso aí é muito importante aí vocês pegarem isso aí, tá? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos criar um método chamado imprimir estoque, tá? Aí o que nós vamos fazer? Ah, tá aqui já, ó, estoque, né? Beleza. Ele já vai imprimir o estoque lá do nosso produto. Aí eu quero fazer um método chamado vender. Vender. Aí eu vou colocar aqui, olha, ele vai receber um parâmetro, tá? Int quantidade. Tá? Vou abrir aqui o nosso... Então, olha, é um método chamado vender e ele vai receber uma quantidade, tá? Bom, aqui nós temos algo chamado estoque. Então eu vou fazer o quê? Estoque recebe estoque menos quantidade, porque eu estou fazendo uma venda, tá? Olha aí que interessante, tá? Fiz uma venda. Então ele vai lá e pega o estoque do produto e recebe o estoque menos a quantidade que eu vendi, tá? Vamos fazer um teste? Bom, criei aqui um notebook com 10 de estoque. Então, para isso, eu fui lá e utilizei um construtor de 3 parâmetros. Beleza. Aí eu vou vir aqui e vou mandar imprimir os dados, né? Ele já vai imprimir aí o nome do produto, tudo. Depois eu vou vir aqui e vou falar o quê? P1.vender. Vender, olha, eu dou eu abro o parênteses, ele vai falar, olha, eu preciso passar uma quantidade, então eu vou vender 2, tá? Vendi 2, depois eu vou mandar imprimir o estoque para ver como que ficou, tá? Então eu utilizei aqui a função imprimir estoque. Eu abro o parênteses, olha, observa que ele não tem nada, então eu não preciso passar parâmetro, tá? Então isso é uma grande vantagem aí da gente criar métodos onde a gente pode receber parâmetros, tá? Que são parâmetros, nada mais do que variáveis a qual serão passadas através do método, tá? Ela tem o nome dela e ela tem o tipo dela.
dentro do método eu posso fazer o que eu quiser com os atributos, tá? Claro que depois a gente vai ver sobre o public, private, enfim, tá? Então espero que tenha ficado claro para vocês aí que a gente aqui já criou 2 construtores, tá? Poderíamos ter N construtores aí. Temos o método que imprime os dados, temos o método que imprime o estoque e temos o método que faz a venda. Vamos testar lá o programa para ver? Bom, tá lá, ó. Ele foi, tá? E imprimiu os dados aqui do Funca, do Fusca, tá? De ter errado ali. Aí ele foi aqui, ó, imprimindo informações do produto. Ele imprimiu, né? Código 1, notebook. A gente criou um produto utilizando o construtor, tá? Beleza. Aí depois a gente foi lá e mandou vender quantidade 2. Aí depois a gente mandou imprimir um estoque. Então é isso que eu quero que vocês entendam, o que de fato é um objeto. O objeto é como se a gente imaginasse como se fosse de fato um cadastro de notebook, tá? Aonde ele tem o seu estoque, ele tem o seu nome, ele tem o seu preço, o seu valor, enfim, todos os atributos dele, e ele trabalha com métodos, e esses métodos, eles podem fazer uma interação com os atributos, né? Os valores que ele tem. Então a gente mandou fazer uma venda e depois a gente mandou imprimir novamente o estoque. Olha lá que legal. Então agora ele tem 8, tá? Tá certo, pessoal, que quantas vezes eu mandar executar esse código vai ser a mesma coisa, tá? Ele não fica daí, ele não vai baixando estoque de fato, né? 10, aí agora é 8, a próxima vez que eu executar é 6, não. Isso aqui é execução dentro da memória, tá? Ah, professor, eu acho que faltou alguma coisa. Então a gente pode vir aqui no método vender, tá? E colocar um console aqui, olha, console.writeLine, tá? Olha, vendendo produto, quantidade mais quantidade, tá? Coloco ponto e vírgula, tá? Simplesmente vim aqui e mandei imprimir, ó. Agora ele vai imprimir o quê? Observa como que vai ficar aqui. Olha, vendendo o produto quantidade 2. Então tinha 10, agora ele especificou que vendeu, tá? Gerou um, vamos dizer que um log, e agora o estoque é 8, tá? Aí eu poderia fazer outro método, tá? Olha, para eu ir em cima do método, pessoal, eu clico no botão Ctrl e clico em cima com o mouse, olha, ele já vai lá no método, tá? Aí, ó, vender, tá? Aí eu poderia fazer outro método, né? Public void entrada de mercadoria, int quantidade, tá? Bom, aqui é algo muito parecido, né? Entrada de produto quantidade. O estoque recebe estoque mais a quantidade, tá? Então agora eu vendi 2, imprimi o estoque, P.1 entrada. Fui lá e vou colocar uma entrada de 5. E novamente vou mandar imprimir o estoque, tá? Todas essas informações estão lá dentro do produto. Olha que legal. Tá lá, pessoal, tá? Imprimindo informações, estoque 10, vendendo produto quantidade 2, estoque 8. Entrada de produto quantidade 5, estoque 13, tá? Isso aí a gente começa a aprender orientação a objetos, tá? Então nessa aula aí a gente aprendeu o que é um construtor, tá? É muito importante a gente saber que o construtor nada mais é do que quando a gente vai criar o objeto, vai usar para fazer uma instância, e a gente criou métodos que recebem parâmetros, tá? Dentro aí dessa classe. E depois que a gente tem um objeto, a gente consegue usar esses métodos aí.